Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, vamos que vamos para a 7ª rodada do Cartola FC, né, galera? A criança já tá crescendo, já tá correndo para todo lado, fazendo arte. Aqui vamos nós, né, com as nossas máquinas, com o nosso Super Touro, que é o meu time pessoal e o time que eu apresento para vocês aqui do canal. Como vocês têm acompanhado as nossas pontuações aí, os nossos times, né? Estávamos com 3 grandes objetivos. Nessa última rodada, na sexta, desses 3 a gente conseguiu alcançar um. Só que felizmente esse um foi o mais importante, que foi tirar uma boa nota, né? O time ter uma recuperação aí no campeonato. O Super Touro fez uma boa rodada, número 6. Nós tiramos 83,38 pontos. Teve uma valorização de 10,46 cartoletas. Agora nós temos nos cofres 149,92 cartoletas. Dá uma pontuação total aí de 363,23 pontos, com média de 60,53. Era 55, agora já está 60. Vamos subir esse patamar aí até chegar nos sonhados 80 pontos de média, que é o que a gente busca aí todo ano, né? Ainda mais agora com esse sistema de capitão. Mas, como eu ia dizendo, dos 3 objetivos a gente alcançou um então, né? Que foi ter uma boa nota na rodada. E quais são os que ficaram faltando? O bendito do capitão. O capitão a gente mais uma vez errou, fomos com o Sassá, mas dessa vez a gente reconhece que sabia dos riscos, nós quisemos correr o risco, né? A confiança que a gente tinha no Coritiba. De fato, o Coxa ganhou o jogo, tendo o SG. Foi uma partida esdrúxula, viu? Um jogo horroroso. O Coritiba, um time muito lento e sem criatividade, né? O Sassá sofreu bastante aí, a bola não chegava nele de jeito maneira. Mas aí no finalzinho teve um pênalti que o Sabino colocou para dentro e acabou sendo um dos jogadores aí do nosso time que imitaram, né? Então, o capitão nessa rodada deveria ter sido o Thiago Galhardo de novo, né? E eu preferi fazer essa aposta no Sassá, acreditando que ele ia fazer gol nesse jogo contra o Sport, né? E que o Galhardo já estava fazendo gol demais. E a gente fica naquela, né? Pô, uma hora ele não vai conseguir fazer gol. Achei que fosse agora contra o Botafogo, mas não, ele fez gol de novo, deu assistência e acabou mitando bastante aí para quem teve ele de capitão. Além do Wellington Paulista, a gente também escalou o Wellington Paulista, mas ficamos com receio de botar ele de capitão pelo pequeno risco que tinha aí, né? Do Fortaleza e do Ceará também contra o Atlético Goianiense. Dessas equipes aí, né? Que vão fazer hoje o clássico Choque Rei. Pouparem alguns jogadores no fim de semana pensando nesse clássico, né? Acabou que o Wellington Paulista jogou os 90 minutos. Quem poupou bastante foi o Bragantino. Então, logicamente, se a gente já soubesse que o Bragantino ia com os desfalques que acabou indo, o Wellington Paulista teria sido nosso capitão. E, de fato, ele imitou bonito com os 2 gols que marcou, incluindo um golaço de cobertura, né? E no segundo tempo, eu assisti esse jogo também, quase que ele meteu outro gol de cobertura. Pena que a bola faltou um pouco de força mais para poder ir ao encontro das redes, né? O goleiro conseguiu salvar a tempo. Então, o capitão a gente infelizmente errou e o segundo foi o terceiro atacante, que acabou sendo o nosso capitão, né? O Sassá. O Wellington Paulista tirou uma boa nota. O Marinho, apesar de não ter feito gol, entre aspas, né? Ele fez gol, mas o gol foi anulado. Ele ficou praticamente com 7 pontos, né? Então é uma nota boa. O terceiro atacante, o capitão, continuam sendo aí os pés atrás do Super Touro, que a gente vai continuar na luta para poder acertar e juntamente com eles tirar uma boa nota no Cartola. Então, sobre essa rodada eu já destaquei, né? O Sabino foi bem, o Galhardo, o Wellington Paulista, Marinho. Nós acertamos o SG do Coritiba, dobramos a zaga, né? Fomos também com o Rodolfo. Acabou sendo um pouco melhor ele do que o Vitor Cuesta, que também teve o SG, foi uma surpresa para mim, né? O Inter ter tido o SG. E também, assim como o Marinho teve gol anulado, o Botafogo também teve 2 gols anulados, né, nesse jogo. Então a nossa análise de que o Inter perderia o SG não foi tão louca assim, né? Nós só tivemos o Saravia pensando em recuperação do SG. E como ele só fez 6,6, foi até bom que
tenha tomado gol o Coritiba, né? O Internacional, perdão. E com isso ele tirou uma nota de SG, tá bacana, e o nosso time conseguiu fazer mais de 80 pontos. E de decepção, a gente já falou, né? O capitão. Teve o Felipe Alves teve o SG contra o Bragantino, mas só deu passe incompleto, não teve uma defesa difícil para ele, né? Por conta dessa situação aí do Bragantino muito desfalcado, do Claudinho, do Alejandro, e o Arthur jogou sozinho, não conseguiu dar conta. E assim foi basicamente a nossa rodada, né? Um outro detalhe que eu tinha para passar para vocês, agora antes de escalar o time para a 7ª rodada, eu fiz um teste para poder ver como que está a nossa situação com as cartoletas, né? E nesse teste nós conseguimos escalar até o primeiro atacante. Então, para podermos ter cartoletas, para poder escalar o time que a gente quiser, ainda falta arrecadar aí para mais 2 atacantes e um técnico, ou seja, em torno aí de umas 35 cartoletas, a gente já vai conseguir escalar o time aqui que a gente deseja. Também, né, 150 cartoletas, a gente que joga cartola aí todo ano sabe que é com mais de 180, chegando a 190 cartoletas, que a gente já consegue dizer chega de pensar em cartoletas, né? Então, a gente sempre joga para pontuação, sempre, né? Pontuar sempre vai ser a prioridade, mas continua sendo interessante que junto com os pontos venham cartoletas, né? Para a gente poder ir aí somando e chegar nesse momento do campeonato em que a gente não vai mais precisar se preocupar com isso, né? Então é esse o objetivo aí do Super Toro para a 7ª rodada. E vamos agora para a análise, né, das partidas da rodada. O que eu tenho a dizer para vocês é que o que está tornando essa rodada difícil um pouco são as opções. Nós temos algumas partidas que são equilibradas, mas que tem jogadores recomendáveis para Cartola e boas mesmo para essas partidas. Porém, nós já temos meio consolidados alguns mitos, né, no Cartola. Nessa rodada, por exemplo, o Grêmio, que é o grande favorito da rodada ao lado do Fluminense. Todas essas duas equipes, né, Grêmio contra o Sport, Fluminense contra o Atlético Goianiense. Tem jogadores aí que a gente não tem como deixar de fora nessa rodada, né? A dupla de zaga do Grêmio, o Nenê pelo menos, o Diego Souza. Só um pouquinho, galera. Tô de volta. A gente tava falando dos jogadores unânimes da rodada, né? No caso do Grêmio, a dupla de zaga, o Diego Souza. No Fluminense, pelo menos o Nenê. Mas o Flu ainda tem outros bons jogadores para Cartola e que inclusive a gente tá confiando, né, nessa rodada, né? Eu uma vez cheguei aqui dizendo que o Flu tava mal, mas desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né, o time deu uma volta por cima que tá chamando demais a atenção, viu? Jogadores que viraram titulares naquele dia e que, tipo Michel Araújo, estão se firmando, né, cada vez mais no time. E hoje o Fluminense passa toda a confiança aí, né, contra o Atlético Goianiense. Ao lado do Grêmio, são os favoritos. E de jogadores unânimes, a gente ainda tem, por exemplo, o Marinho, né? O Santos também favorito contra o Vasco. Eu acho o Felipe Jonathan outro, também unanimidade. Para quem tiver cartoletas, o Guilherme Arana, né? Atlético Mineiro e São Paulo também é uma unanimidade. Só para deixar bem frisado, eu acho o Santos também tão favorito quanto o Grêmio e quanto o Fluminense, viu? Essa rodada nós temos 3 grandes favoritos. Então, o que a gente está querendo dizer? Nós temos uma rodada bem diversificada, né? As partidas, mesmo tendo seus teor de dificuldade, tem jogadores bons para a gente poder escalar, porém nós temos muitos unânimes. E eu sinto que a gente vai correr muitos riscos de sumir muito da lógica. De repente, o que a gente pode fazer? Arriscar ali um terceiro meia, arriscar um terceiro atacante, né? E com um nome que não está sendo tão unânime, né? Até mesmo o segundo meia já dá para poder arriscar um pouco. O Flamengo contra o Bahia, né? O Bahia contra o Flamengo, o jogo é na casa do Bahia. O Flamengo também é favorito, mas vai estar poupando alguns jogadores importantes, né? Gabigol, Bruno Henrique, né? Mas de toda forma a gente continua dando peso aí no favoritismo do Flamengo, porque tem um elenco muito forte, né? Se não tivesse com esses desfalques aí
ele seria tão favorito na rodada quanto os outros que vão jogar em casa. Enfim, é uma rodada que a principal recomendação nossa, né? É melhor a gente acompanhar a lógica, é melhor acompanhar aí o que tem mais tendência de acontecer, dificilmente a gente vai ter surpresas. Essa, felizmente, tende a ser uma rodada muito boa e por conta disso eu recomendo que dessa vez a gente não corra muitos riscos, a gente não faça muitas apostas. Vamos nós então, galera. O nosso goleiro, nós estamos indo com o Gatito Fernandes. O gol é sempre uma posição que a gente pode fazer aposta, né? Porque tem a questão do SG, tem a questão do time que joga em casa, tipo Grêmio, Fluminense, o Santos, né? Acabar acontecendo com o goleiro igual aconteceu com o Felipe Alves, ele ter o SG não ser exigido, não fazer nenhuma defesa difícil, né? Então o Gatito Fernandes já é um jogador, né? O Botafogo contra o Coritiba. O Botafogo ele é favorito nesse jogo, o Gatito tem uma chance de ter o SG e a gente acredita que ele segurando esse SG, ele vai ter um grande desempenho na rodada, então é por conta disso a nossa aposta nele. Sistema defensivo, com sinceridade para vocês, nessa rodada, a minha interpretação é de que é uma unanimidade, todos nós irmos com Guilherme Arana, Felipe Jonathan, Jeromel e Kahneman. Não tem ninguém melhor do que isso. Talvez no máximo o que a gente pode fazer? Para quem tem poucas cartoletas, o Egídio do Fluminense, né? Até mesmo para com isso a pessoa ter um SG do Fluminense, o Egídio ele tá com bom desempenho, cara. Por incrível que pareça, ele não joga nada, mas no Cartola ele tá conseguindo se dar muito bem por conta da questão dos desarmes, né? De vez em quando ele dá aquelas finalizações dele para arquibancada, que isso no Cartola pontua, né? Então o Egídio ele tem sido um destaque, né? Nesse começo de Cartola, além do menino Calegari, que a gente confiou na última rodada e ele acabou indo mal porque não teve o SG, foi substituído, né? Saiu com um pouco de dor. Mas mesmo assim eu acho o Arana e o Felipe Jonathan melhores opções do que o Egídio. E na zaga, Jeromel e Kahneman, sem dúvidas, isso aí é unanimidade. Eu acho que vai ser a zaga do Brasil inteiro. E seria uma loucura, né? Seria um risco muito grande deixar um dos dois de fora, né? Grêmio, finalmente, né? É raro a gente ver o Grêmio, grande favorito na rodada, jogar com o time completo, né? Sem poupar ninguém. Geralmente chega nesses jogos aí. O PP, por exemplo, né? O PP corre o risco aí de ser poupado. Mas, de toda forma, tem lá o Diego Souza, né? Que, logicamente, não estamos deixando de escalar. Então, dessa vez, o Grêmio vai aí com o que tem de melhor. No máximo, o PP aí podendo ficar de fora, né? O nosso meio de campo, nós vamos com a Arrascaeta, que para mim também é outra unanimidade, né? O Arrascaeta que chegou a fazer um golzinho contra o Santos e, inclusive, pouca gente está dizendo sobre esse lance, né? Eu não vi falta nenhuma na jogada, eu acho que o gol do Arrascaeta foi legal. O João Paulo não chegaria na bola, ele tentou defender esse chute e não conseguiu. Foi um golaço do Arrascaeta que foi anulado, né? Além dos dois gols do Santos, que um realmente estava impedido, e o outro eu achei que foi o Jobson, né? Ele não teve participação no lance, apesar da bola ter passado perto dele, mas ele não tocou na bola e não atrapalhou, né, a trajetória da bola, não atrapalhou a visão do Diego Alves. Enfim, acharam melhor anular o gol, eu não teria anulado. Assim como também não anularia o gol do Arrascaeta. Isso foi bom que ele chega com boas possibilidades de valorização, né? Mesmo se ele não tivesse boa para valorizar, a gente não ia conseguir deixar ele de fora nessa rodada. Vai ser a grande referência aí do time do Flamengo, no nosso time, né? Que mesmo com alguns desfalques a gente entende que é um favorito aí contra o Bahia. Outro meio-campista que é unanimidade é o Nenê. Fluminense é um dos principais favoritos, o Nenê realmente está jogando muita bola. E como terceiro meio-campista, estou colocando mais um tricolor das Laranjeiras, que é o Michel Araújo. O que a galera pode estar pensando? O pessoal está mais de olho no Dodge, né, que fez o gol contra o Vasco, tirou uma nota fantástica. Eu explico para vocês, o Dodge ele é segundo volante, ele é mais para desarmes, é raríssimo ele fazer gol. Por coincidência, contra o Vasco ele fez uma boa partida na questão dos desarmes, ele realmente era boa para isso, né, clássico, e ia ser bastante exigido. Mas contra o Atlético Goianiense já é um jogo diferente.
e ele não é de fazer gol, né? Enquanto que o Michel Araújo é um meio atacante que joga pelos lados do campo. Ele é bom para desarmes também, porque ele marca a subida do lateral. É o jogador que traz a bola do campo de defesa para o ataque, né? É um dos atletas que o Fluminense tem que deixa o Nenê mais à vontade em campo. Faz com que o Nenê não precise correr tanto, não precise carregar o time nas costas, né? O Michel Araújo, mais o Dodi e o Marcos Paulo, que contra o Vasco resolveu jogar bola, né? Sem contar no Evanilson também, centroavante novo, que volta bastante. Todos esses meninos estão se doando de uma forma, e sem esquecer também dos laterais, né? O Calegari agora, que foi uma grata surpresa. O Nenê não está tendo muito trabalho, o Nenê só está tendo o trabalho mesmo de pegar a bola já com condições aí de criar para poder meter gol, né? Então, é isso que está fazendo com que ele tenha grandes desempenhos aí, né? E o Michel Araújo, ele também é um jogador que sobe bastante, né, pro ataque. Eu acho que são grandes aí as possibilidades dele dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol. E já é um jogador muito regular de pontuação. Vocês podem estar vendo aí, ele mesmo sem gol, sem assistência, ele sempre faz uns 4 pontinhos. Então o que a gente imagina? Ele mantém essa regularidade dele e vai ser um jogador decisivo na partida. Então está sendo aí a nossa escolha para terceiro meio-campista. Tem o Thiago Galhardo, né? Jogo mais difícil aí, Palmeiras e Internacional, né? Jogo grande, né? Pô, se o Thiago Galhardo